Imagine um local onde o mistério e o desconhecido se encontram, onde a busca por compreender não apenas os fatos, mas a essência por trás deles, nos faz vislumbrar o divino através da sombra da matéria. Este é o mundo da alquimia, um caminho de conhecimento que explora as causas e as dinâmicas misteriosas que regem as transformações da natureza. Neste primeiro mergulho em As Moradas Filosofais de Fulcanelli, vamos adentrar o lendário laboratório do alquimista e desvendar a conexão entre química e filosofia. A imagem do alquimista frequentemente se revela como um ancião pensativo, cercado por um ambiente que remete a um passado distante, repleto de instrumentos arcaicos e anotações que desafiam a razão. Em seu laboratório, algo entre uma caverna e uma cripta antiga, o silêncio é preenchido pelas obras incansáveis da natureza, guiadas pela atenção do homem e pela intervenção divina. É um espaço caótico, onde recipientes contendo líquidos de cores singulares convivem com ferramentas pesadas da metalurgia e manuscritos repletos de conhecimento oculto. No entanto, a alquimia não é apenas fantasia criada pelo imaginário popular. Ao contrário da química, que lida com fatos materiais e se apoia na experimentação, a alquimia busca entender as forças secretas que levam à criação das substâncias. Essa abordagem espiritualizada da alquimia possibilita uma aproximação com o divino, fornecendo uma visão que transcende a simples identificação e classificação dos elementos. Fulcanelli nos alerta sobre a importância de não só conhecer os corpos naturais e suas interações, mas também de buscar o conhecimento do segredo por trás de suas elaborações. Ele desafia a ciência moderna, que muitas vezes é incapaz de explicar fenômenos observados, como a formação de compostos instáveis ou a inesperada reatividade de certos elementos. Os limites da química convencional refletem uma carência na compreensão mais profunda da realidade. Deste modo, As Moradas Filosofais nos convida a enxergar além das aparências, rumo a um estudo que considera tanto o princípio quanto a essência dos fenômenos naturais. Em suas palavras, Fulcanelli nos aponta para uma ciência que é viva e pautada na verdadeira investigação do animador desconhecido, o agente das maravilhas do universo, o qual, neste mundo de precisão e empirismo, ainda nos ilude com sua misteriosa presença. Pode o fogo ser mais do que o calor que conhecemos, algo espiritual que habita na própria essência das coisas? No fascínio alquímico, essa ideia é um fio condutor. Neste trecho de As Moradas Filosofais por Fulcanelli, somos levados a reconhecer um princípio universal que anima a substância, independente do reino a que pertence. Fulcanelli critica a ciência moderna por sua visão limitada do fogo como apenas um catalisador, destacando experiências como a criação sintética de ácido clorídrico, demonstrando que a luz, um fogo raro e espiritualizado, possui as mesmas virtudes químicas do fogo elementar e bruto. A ciência moderna falha, segundo o autor, por não considerar o agente ígneo um princípio espiritual e base da energia que influencia todas as transformações materiais. Ao desafiarmos conceitos estabelecidos, vemos casos em que fogo latente é liberado em circunstâncias particulares, como no fagulhar de um fragmento de aço ou na reação espontânea de potássio com água. É proposta uma visão onde o fogo não é percebido diretamente na matéria, mas existe ali de forma latente. E mais intrigante ainda é a afirmação de alquimistas antigos de que o Sol é uma estrela fria e seus raios escuros, uma ideia contrária à intuição, mas que ganha respaldo quando consideramos fenômenos como a diminuição da temperatura com o aumento da altitude. Fulcanelli avança com a teoria hermética de que calor e luz provêm do choque de vibrações frias e escuras contra as moléculas gasosas de nossa atmosfera. A resistência proporcional à densidade do meio ambiente resulta em mais calor e luz na superfície da Terra do que em grandes altitudes. Aqui o hermetismo apresenta-se como uma ciência que busca as causas eficientes, as influências e os efeitos desses princípios em diferentes condições, ampliando o campo da consciência humana e unificando Deus à natureza, a criação ao Criador, a ciência à religião. O autor lamenta a falta de receptividade de alguns cientistas a novas ideias e exalta a mente aberta daqueles que, como Spinoza, Pascal e outros, reconheceram o valor da alquimia e a possibilidade de descobertas inesperadas. Berthelot, um dos mestres do conhecimento químico, passou décadas estudando textos antigos e concluiu que os princípios herméticos são tão sustentáveis quanto as melhores teorias modernas. Assim,
Fulcanelli nos desafia a expandir nossa visão sobre o fogo, a luz e a própria ciência, a considerar que há mais entre o céu e a terra do que sonha nossa vã filosofia científica. Ele não desrespeita o trabalho dos cientistas, mas apela para um olhar mais amplo, que englobe a dimensão oculta e espiritual das transformações materiais, defendendo que até o erro sincero é um caminho para o conhecimento verdadeiro. No caminho da alquimia, a busca é pela verdade última, que une o visível ao invisível, a matéria ao espírito. No coração pulsante da alquimia reside uma noção atemporal. A unidade da substância é a premissa basilar da filosofia hermética. Imaginem, amigos do saber, que desde a antiguidade, essa crença permaneceu incólume, atravessando eras para nos chegar como um eco de verdades passadas. Mas o que dizer da transmutação, da habilidade de transformar metais em ouro, essa ideia audaciosa que sempre acompanhou a promessa da unidade? A desconfiança da ciência moderna às vezes silencia o diálogo com o legado dos antigos mestres. Em minha jornada pelos labirintos do conhecimento, contrasto o ceticismo contemporâneo com os testemunhos daqueles que cultivaram esses mistérios. Personalidades de destaque como Marie Curie e Henri Poincaré ponderaram sobre a possibilidade de transmutações metálicas, umas referindo-se à observação de transformações atômicas em corpos radioativos, outras deixando a porta aberta para futuras descobertas. Apesar da cautela acadêmica, a substância dessa reflexão é clara. Mesmo o manto de dúvida não pode ocultar o brilho das possibilidades alquímicas. Nosso esforço, então, é revelar a vida oculta nos metais, que palpita sob a superfície de nosso entendimento. Experimentos mostram que o aço pode se reforçar perante o estresse, as plaquetas de batalhas navais cedem ao enfraquecimento de sua energia vital, e até os trilhos das ferrovias norte-americanas mostram sinais de envelhecimento precoce. A alquimia nos ensina que, tal como os seres vivos, metais também estão sujeitos à nascença, vida e transformação, e carregam consigo a semente que lhes permite multiplicar e renovar as espécies. Então, meus diligentes buscadores da luz da sabedoria, o que realmente é a vida, senão movimento, mudança, um eterno devir? A alquimia antiga já conhecia essa verdade e operava dentro dessa magnífica realidade. Os alquimistas eram, em verdade, pioneiros em uma visão de mundo que, em sua essência, não é tão distante da ciência que veneramos hoje. Não cometamos o erro de julgar sumariamente nossos ancestrais filósofos por suas incursões no nebuloso reino dos metais. Pois, seja através de complexas fórmulas matemáticas ou da simplicidade de um crisol alquímico, o objetivo final da ciência, como da alquimia, é tocar a essência do dinamismo misterioso que anima toda a substância. E nesse ponto quero deixá-los com um pensamento provocativo. Se a mesma força que impele a flor a abrir-se ao sol pode ser encontrada na expansão do ferro sob calor, quem somos nós para desdenhar as silenciosas poesias dos metais ou para ignorar a possibilidade de suas transformações ocultas? Contemplem então essas verdades herméticas e decidam por si mesmos. É a transmutação uma fábula de tolos, ou um convite a desvendar um dos mais profundos enigmas da existência? Em nossa maratona pelas asmoradas filosofais de Fulcanelli, continuamos a nos interrogar e alimentar a chama do conhecimento perpetuamente vivo e esquivo. Imaginem por um momento a complexidade de um mundo onde a verdade é oculta sob camadas de enigmas e símbolos. Pisamos agora no terreno resvaladiço da alquimia, uma arte onde cada palavra pode ser um labirinto e cada figura um mapa estelar de sabedoria antiga. Neste intricado capítulo, Cabala Hermética, emergimos no cerne da alquimia, explicitamente mascarada para proteger seu conteúdo dos olhos não iniciados e preservar seu poder das mãos impróprias. Os filósofos alquimistas, mestres em envolver verdades em obscuridade, estabeleceram uma comunicação que atravessava o abismo do tempo, mas impedia os profanos de destrinchar seus segredos. As obras herméticas são alinhavadas com termos ambíguos e repletas de paradoxos aparentes, ora apresentando processos divergentes, ora convergentes na essência, mas desarmônicos na prática. Uma dança de máscaras e metáforas com o propósito de ocultar para revelar apenas aos merecedores. A alquimia, firme em sua posição de vigilante dos segredos mais profundos da natureza, viu seus ensinamentos de práticas e realizações, como a transmutação de metais observada por Pascal, filósofo pelo fogo, se fixarem não apenas nos tratados, mas também no pulsar cultural da época.
Neste período áureo, o misticismo oriental banhava o pensamento comum, trazendo um amor por enigmas e linguagem simbólica que tocava fromentemente toda a estrutura social, das conversas cultas até a plebe e o artesanato, do comércio às armaduras nobres, surgindo expressões e representações ricas em duplo sentido e alegoria que só o ensinado decifraria. As abordagens herméticas, camufladas em anagramas e imagens emblematizadas, emergiam até na nomenclatura de bares e nas artes da heráldica, oferecendo lições de história e espiritualidade para aqueles que compreendessem seu idioma secreto. Apesar da pouca valorização contemporânea, o legado simbólico hermético permanece como chaves mnemônicas para os poucos guardiões desse saber ancestral. De forma palpável, a sombra da alquimia se espelha nas fachadas dos edifícios e nas tradições que perduram, onde outrora o significado profundo era acessado apenas por via de uma linguagem cifrada, com exemplos vivos no rebus, ao qual apenas um olhar treinado captaria o significado camuflado devido aos jogos fonéticos e visuais que outrora preenchiam as tábuas dos estabelecimentos medievais. Dessa maneira, a obra de Fulcanelli em As Moradas Filosofais não é um mero tratado, é um convite sublime para reencontrar um entendimento que opõe resistência ao esquecimento e desafia nossa percepção, revelando que o conhecimento verdadeiro sempre encontrará seus altivos guardiões, navegando as ondas do tempo com mãos firmes no leme da sagrada linguagem dos sábios. E aí, estão prontos para mergulhar mais fundo nesse mar de símbolos e descobertas? Damas e cavalheiros da alquimia das palavras, hoje mergulhamos na engenhosidade dos adeptos do oculto. Em As Moradas Filosofais, Fulcanelli revela que o jogo de palavras, anagramas e pseudônimos não são meros adornos literários, mas chaves secretas para a ciência hermética. Personagens históricos como Clotaire, Chilperic, Dagobert e Saint Louis, assim como o famoso Napoleão, são introduzidos com descrições aparentemente simples, mas quando olhamos mais de perto, vemos que cada um carrega um enigma. Saint Louis, por exemplo, revela a sua fascinação pelas moedas de ouro, uma metáfora para o polimento e refinamento necessário na alquimia. Pequenos detalhes nas histórias dessas figuras apontam para processos alquímicos, elementos ou objetivos buscados pelos praticantes da arte. Livros com títulos estranhos como Amilec ou La Grande Doms escondem dentro de suas páginas verdadeiros tratados alquímicos, e apenas aqueles que são capazes de decifrar os anagramas e entender as referências ao leite da Virgem ou à nata de Ohm poderiam acessar os conhecimentos ocultos ali presentes. A alquimia, entendida na sua essência, fala sobre a transformação e extração do espírito material, recorrendo a processos que lembram a separação do creme do leite, algo que já foi assunto entre sábios como Basil Valentine e outros. Além de esconderem segredos em jogos de palavras, muitos autores adotavam pseudônimos cabalísticos. Estes pseudônimos, repletos de simbolismo e referências diretas à ciência hermética, falavam mais sobre suas obras e conhecimentos do que qualquer autobiografia poderia. Desde Basil Valentine até Musa e seu mentor Khalid, cada nome era escolhido com precisão para representar a essência do trabalho do alquimista. E assim, Fulcanelli nos guia para a linguagem dos pássaros, ou a linguagem dos deuses, uma sabedoria camuflada, oculta da plebe, mas reveladora para aqueles com olhos para ver. Ao identificar que o francês pode traçar suas origens de volta ao grego arcaico, abre-se um portal para a compreensão ampliada dos textos herméticos. Ele argumenta que nosso contemporâneo francês é uma descendência direta do grego, palavras vestidas em um manto moderno, mas carregando essências antigas, cada uma com seu correspondente grego fonético ou ortográfico. Esta revelação sobre a linguística não é uma mera curiosidade, mas um método proposto por Fulcanelli para se desvendar o pensamento íntimo dos mestres do passado e adentrar o santuário hermético. Ele destaca autoridades na filologia que apoiam a tese de que o francês seria evoluído diretamente do grego, desafiando a noção popular de que seria primariamente derivado do latim. Enquanto avançamos através desse trecho de As Moradas Filosofais, é essencial manter a mente aberta e reconhecer que muitas vezes o que parece um simples jogo de palavras pode ser uma ponte para o conhecimento escondido, um conhecimento que requer não só um olhar perspicaz, mas a habilidade de escutar a linguagem dos pássaros, aquela linguagem que canta as verdades da alquimia através dos séculos. Continuemos a desvendar esses mistérios velados,
lembrando que em Fulcanelli encontramos um guia para o esplendor oculto dos textos herméticos e os segredos que eles guardam. Diante da sabedoria antiga, encontramos enigmas que apenas a luz da interpretação cabalística pode desvendar. Imaginem algo tão poderoso que permitisse a comunicação não só entre todas as culturas humanas, mas inclusive entre nós e a natureza. No sexto passo desta jornada pelas Asmoradas Filosofais de Fulcanelli, somos introduzidos ao mistério da linguagem dos pássaros, um idioma sagrado e universal. A narrativa nos transporta ao momento em que Cyrano de Bergerac, um iniciado, é instruído no segredo desse idioma por um homem simples, sem roupas, mas pleno na verdade, assentado numa pedra, um símbolo da verdade nua sobre a pedra filosofal dos filósofos. Este idioma, longe de toda complexidade artificial e próximo da verdade pura, é intuitivamente compreendido até mesmo por aqueles que nunca o ouviram antes. Porém, apesar de sua universalidade e capacidade de expressar perfeitamente toda a concepção mental, a origem desse idioma fascinante remete ao gênio grego. A hermética cabala conhecida no Egito e a língua geral dos incas do Peru são reflexos dessa forma primeira e perfeita de comunicação, acessível a todos os seres vivos. Estudar tal linguagem é como desvendar o próprio código da existência. Roger Bacon, uma mente privilegiada do século XIII, exemplifica a maestria na aquisição de antigos idiomas, visando alcançar a teoria geral da linguagem, que é comparada à verdadeira lógica e filosofia. Sua habilidade era tão avançada que poderia ensinar idiomas considerados complexos em um período de tempo surpreendentemente curto. Esta parte do livro nos desafia a reconhecer que, além da ciência e do conhecimento aparente, existe uma linguagem e sabedoria mais profunda, conectada diretamente com a essência do mundo natural. Com este trecho, Fulcanelli provoca nossa curiosidade e nos instiga a buscar essa compreensão além das palavras. Vamos continuar decifrando estes mistérios e aprendendo sobre o poder da verdadeira comunicação nas próximas etapas de As Moradas Filosofais. Fiquem atentos, pois a verdade que se esconde sob os véus de milênios pode estar mais próxima do que jamais imaginamos. Imagine uma ponte suspensa entre dois mundos, de um lado a química moderna, pragmática e metodológica, do outro a alquimia, envolta em mistérios e símbolos enigmáticos. Neste capítulo, navegamos pela bruma da história para desvendar as origens da química e como ela se desenrola a partir de práticas antigas. Apresento então a distinção crucial entre a esparteria, spagyrix, e a alquimia, dois ramos distintos que brotam de um mesmo caule, mas que florescem de formas diversas. Durante a Idade Média e talvez até na Antiguidade grega, médicos, artesãos e trabalhadores de diversos ofícios aperfeiçoaram o conhecimento esparterial, que é, em essência, a química prática aplicada em áreas como metalurgia, tinturarias e cerâmica. No entanto, havia aqueles que seguiam um caminho mais oculto e específico, os alquimistas, alchemists. Estes, embora almejassem objetivos similares ao dos alquimistas, como a transmutação de metais e a busca pelo ouro, trabalhavam unicamente com técnicas e materiais químicos, sem mergulhar nas essências animais e vegetais tão valorizadas pela alquimia. É importante reconhecer que foram justamente os errantes passos desses alquimistas que pavimentaram a estrada até a química contemporânea. Incansáveis na busca pelo conhecimento, eles trouxeram ao mundo observações apuradas, técnicas laboratoriais e reações químicas que se materializaram em descobertas notáveis naquilo que hoje entendemos como química. No entanto, a verdadeira alquimia, aquela dos manuscritos cifrados e dos segredos selados, mantém-se à parte das contribuições científicas. Seu entendimento requer uma chave esotérica escondida, longe do alcance dos estudos convencionais, exigindo revelação divina ou um mestre verdadeiro e fiel no ensinamento dessa arte. Os alquimistas de outrora criticam abertamente a leitura literal de seus escritos simbólicos, destacando o quão vital é compreender o sentido oculto por trás de suas palavras. A terminologia que empregam, como Ares e seus outros nomes, não deve ser entendida com superficialidade, e enganam-se profundamente aqueles que assim o fazem. Por fim, o autor defende a ideia de que certos processos alquímicos são mistificados e parecem ilusórios apenas por estarem incompletos e mergulhados em mistérios. Ele pretende desvendar alguns destes procedimentos, mantendo-se restrito ao âmbito da esparteria, e mostrar que, contrariamente ao que muitos possam pensar,
a química moderna é devedora desses árduos pesquisadores da antiguidade e não da filosofia hermética. É com essa contextualização que embrenhamo-nos mais fundo na senda da verdadeira alquimia e sua separação da química como a conhecemos, reconhecendo a dívida que esta última tem para com aqueles que misturavam e fundiam metais em busca de algo maior, mesmo que caminhassem à beira do equívoco em seus entendimentos e práticas. No capítulo de As Moradas Filosofais, onde adentramos na alquimia prática e os processos secretos da transformação dos metais, somos levados a um mergulho profundo nas técnicas de manipulação da prata para buscar resquícios de ouro. E aqui, Fulcanelli é enfático ao revelar que mesmo que consigamos isolar um metal que se assemelha ao ouro em várias propriedades e reações químicas, há ainda uma distinção crucial na densidade. O metal obtido não é tão denso quanto o ouro que encontramos na natureza. Não estamos assim diante do verdadeiro ouro, mas de uma espécie de ouro nascente, que ainda pode, através de um processo de maturação usando mercúrio como agente principal, alcançar a densidade do ouro adulto. Essa aventura transmutadora ainda nos apresenta o conceito hermético, que somente os espíritos, entidades naturais ativas e penetrantes, podem verdadeiramente transformar a matéria, provocando alterações que vemos no mundo físico. Neste contexto, Fulcanelli amplia a definição dos espíritos para além de influências intangíveis. No mundo alquimista, incluem-se corpos voláteis como o mercúrio e o arsênico, e até as essências vegetais que têm o dom de liberar o enxofre e o mercúrio metálicos por meio de processos delicados e precisos, como a sublimação. O autor nos guia por uma técnica que se envereda pela sublimação para extrair o enxofre da prata, utilizando ácido nítrico e cloreto de amônio numa destilação cuidadosa. Traz-nos a visão de uma alquimia que é, ao mesmo tempo, uma ciência e uma arte, exigindo habilidade e compreensão das reações que ocorrem durante a manipulação dos elementos. Além da prata, discutimos também a aplicação de técnicas similares ao chumbo, que apesar de mais barato e fácil de trabalhar, nos fornece um resultado menos puro que necessita de purificação adicional. A narrativa segue discorrendo sobre como diferentes metais respondem a diferentes agentes químicos, ressaltando a importância da afinidade entre os corpos e destes com os espíritos para a decomposição metálica. Fulcanelli utiliza o exemplo da relação entre prata e chumbo, demonstrando que metais com afinidades semelhantes reagem de forma parecida às mesmas substâncias. Para finalizar, o trecho explora o mistério envolto no ferro e no ouro, destacando o quanto o ferro é comum e abundante, e ainda assim, capaz de conter ou estar associado ao ouro. Leva-nos a entender como o alquimista se debruçou sobre o ferro, na esperança de entender as tinturas e extrair seus componentes. Contudo, Fulcanelli faz questão de enfatizar que a verdadeira alquimia não está apenas na separação de componentes, mas na desafiadora união destes para criar algo novo, um processo que não busca apenas dividir a matéria, mas também entendê-la e reconfigurá-la. Nesta jornada ao coração da alquimia, somos lembrados de que nossa busca pelo conhecimento é também uma arte de paciência e precisão, onde o mais sutil dos processos pode levar à mais grandiosa das transformações. E enquanto Fulcanelli guarda para si alguns segredos, ele nos deixa a chave para a porta de um mundo onde a química encontra a filosofia e o trabalho manual encontra o espírito de exploração pelo desconhecido. E mergulhamos juntos nas profundezas da alquimia, amigos da fascinante jornada da transformação. No capítulo que nos ocupa, somos introduzidos aos intricados processos de manipulação do ferro e do ouro, dois metais de significado distinto no mundo esotérico e científico. Com o ferro, começa-se pela pirita ou pelo metal reduzido a limaduras, manuseado com extrema cautela. As piritas são esmagadas, aquecidas até ficarem vermelhas e então banhadas em água régia fervente, processo repetido até que apresentem uma cor branca pura. O objetivo é alcançar uma essência de enxofre, representada por gotas oleosas vermelhas como sangue. Através da destilação cuidadosa e manipulação química, isola-se um sal de mercúrio autêntico de fascinante cor branca, o qual se converte facilmente em mercúrio líquido. No que toca ao ouro, a alquimia nos apresenta um axioma surpreendente. É mais fácil criar do que destruir o ouro. Desse modo, o ouro é dissolvido em água régia e misturado com ácido sulfúrico. O resultado é intrigante. Vapores brancos ascendem até se transformarem em um óleo amarelo
e finalmente em belos cristais vermelho sangue, que simbolizam o teto alcançável pelas humanas aspirações alquímicas. Esses processos, apesar de complexos, são manifestações físicas da filosofia hermética. Porém, Fulcanelli nos alerta: o verdadeiro desafio e segredo não está na produção desses fenômenos, mas no entendimento e aplicação correta do seed ou essência dourada. Esse entendimento transcende a simples manipulação material e entra no campo do espiritual. A narrativa se amplia ao relatar a experiência do virtuoso São Vicente de Paulo, que durante sua captura por piratas, aprendeu as artes da alquimia. Com este conhecimento, ele não apenas realizou atos de grande caridade, sem intervenções miraculosas, como também deixou um legado material e espiritual inestimável. Fulcanelli nos delineia que, além da manipulação prática dos metais, a alquimia carrega um indicativo de sabedoria mais profundo, de uma elevada ordem que transcende a produção de tesouros materiais. Os processos alquímicos aqui descritos, ao serem efetivamente realizados, acendem não apenas fogo nos alambiques, mas também nas profundezas de nossa compreensão. Em meio às entranhas da alquimia, vamos desvelar a vida surpreendente de Vincent de Paul, um homem cujos percursos o levaram ao segredo dos alquimistas e à prática de transformações que desafiam o ceticismo moderno. Ele nos relata, em suas palavras, a jornada extraordinária que começa com seu cárcere e venda a um pescador, seguida por uma passagem de aprendizagem com um doutor espadista, que, apesar de não encontrar a pedra filosofal, dominava as artes da transmutação de metais. Vincent foi testemunha de como o prateado se convertia em ouro e o mercúrio em prata nobre. Dentro do laboratório aquecido por 10 ou 12 fornalhas, ele aprendeu os mistérios da alquimia, enquanto mantinha vivas as chamas que transformavam os elementos. O doutor alquimista viu potencial em Vincent e lhe ofereceu não apenas riqueza, mas todo o seu conhecimento. Em meio a fervorosas orações pela sua liberdade, Vincent concentrou-se em aprender técnicas para curar doenças como a calculose, esperando reencontrar seu senhor. Após a morte do doutor alquimista, que definhava a caminho de Constantinopla, Vincent passou às mãos do sobrinho do mesmo, acabando sendo vendido mais uma vez, pois rumores de sua recuperação como escravo cristão já circulavam. Ironia do destino, o homem que o comprou acabou por se converter ao cristianismo e juntos escaparam de volta à civilização. E não foi apenas a liberdade que Vincent ganhou. Em Avignon, foi acolhido pelo vice-legado, a quem ensinou segredos alquímicos, ganhando seu apreço e atenção. Foi escanscasse do faquis de fosse favorecida em Roma, em temborster mesmo vice-legado. A narrativa de Vincent de Paul ganha ainda mais peso ao considerarmos que, apesar das tentações de descartá-la como mera ficção, a evidência das transformações que ele presenciou é corroborada por conhecimentos de sua época sobre os metais e suas propriedades, conhecimentos esses que permanecem válidos até os dias atuais. Falamos agora do processo enigmático pelo qual o ouro, combinado com prata, era transformado em um novo metal nobre. Um pó especial, que não é a pedra filosofal, mas compartilha de uma de suas propriedades, era utilizado para operar a transmutação. A mistura era então aquecida por um ciclo de 24 horas, resultando na conversão da prata em ouro genuíno. O capítulo segue para revelar o segredo da exaltação. Uma técnica alquímica para preparar o ouro antes de sua transmutação com prata. Um processo que exige conhecimentos precisos sobre a natureza dos matérias e sobre o controle meticuloso da reação térmica envolvida. Vincent nos deixa com uma visão intricada das complexas manipulações físicas e transmutações espirituais. Um relato de um tempo e uma mentalidade que, embora distante da nossa, talvez compartilhasse de uma verdade profunda em sua busca pela compreensão do mundo material e espiritual. A alquimia, portanto, em suas mãos, era tanto uma arte quanto uma ciência, misteriosa, poderosa e, acima de tudo, uma eterna busca pelo conhecimento. Mergulhem comigo nas profundezas da alquimia, onde neste trecho do livro, As Moradas Filosofais de Fulcanelli, o autor desvenda a inexpugnável barreira que separa a química tradicional da alquimia autêntica. Fulcanelli faz uma comparação entre operações alquímicas e a agricultura, onde tanto o agricultor quanto o alquimista dependem de condições e influências específicas para o sucesso de suas obras. Ele alerta para o erro comum dos químicos modernos que acreditam afastar-se da ciência química ao aplicar métodos tradicionais, mas que na verdade não se afastam do caminho já conhecido.
O verdadeiro trabalho da alquimia, segundo Fulcanelli, é extremamente simples em relação a materiais e fórmulas, mas é desafiador pelo conhecimento preciso necessário. O autor ainda nos remete a obras clássicas e vozes históricas da alquimia, como Jacques Tesson, que reitera a inutilidade de métodos comuns como digestões e destilações na busca pelo segredo dos sábios. Fulcanelli esclarece que a química moderna tem suas raízes na Spagyrics antiga, rica em contribuições gregas, árabes e medievais, em vez da alquimia simples e antiga. Indo além, Fulcanelli nos transporta magicamente para Lisieux, uma cidade normanda que abriga um tesouro oculto e relevante para qualquer estudante hermético, a Morada da Salamandra. Um edifício que, apesar de ser conhecido por muitos em Lisieux, guarda segredos profundos da alquimia, evidentes em seus elementos decorativos. O autor revela, através de uma análise detalhada, que o morador e construtor original desta morada era um verdadeiro adepto da pedra filosofal e que havia uma ligação com uma ordem oculta relacionada aos templários. A busca pela história desta morada conduz Fulcanelli de volta à alquimia prática de 3 companheiros no século XV, liderados por Nicolas de Grosse-Parmy em Flers, onde realizaram a grande obra. Estes alquimistas escreveram textos valiosos que nunca foram impressos, mas que passaram por diversas mãos, sugerindo uma rica linhagem hermética por trás da alquimia da região. Este trecho de As Moradas Filosofais é um lembrete vibrante de que a alquimia é uma ciência de mistérios antigos, práticas esotéricas e uma busca incessante pela manifestação física da sabedoria. Em meio à história da alquimia, muitas vezes informações são distorcidas e é crucial retificar a linha do tempo para honrar aqueles que realmente pavimentaram a estrada para o conhecimento. Na verdadeira essência dos feitos dos alquimistas do passado, nosso conto segue em Flers no século XV, onde os 3 adeptos, notáveis no trabalho filosófico e literário, não pertencem à cronologia errônea do século XVI, como erroneamente propagado. E aqui adentramos o castelo de Flers, propriedade de Nicolas de Grosse-Parmy, e somos apresentados à linhagem dos Grosse-Parmy, traçando suas origens e desmistificando confusões de datas criadas por um anotador anônimo em margens de manuscritos. Com um olhar minucioso sobre a documentação, destaco Raoul de Grosse-Parmy, o senhor de Belleville e de Flers, o pai de uma descendência que viveria e respiraria os princípios da sabedoria hermética. Nicolas Valois, cujos escritos de 1445 são pedras angulares do conhecimento alquímico, é personificado em suas obras e nas lições éticas partilhadas com seu filho, o cavaleiro piedoso e nobre. A instrução oral passada por Pierre Vico moldou a geração seguinte, provando-nos que o legado de um alquimista é tanto suas descobertas quanto a sabedoria que semeia nas mentes que o seguem. Evoquemos agora o erro que atribuiu ao próprio Nicolas Valois a propriedade das terras de Escoville e outros locais no fim de sua vida, quando, na realidade, ele consumiu seus últimos anos em Flers, dedicando-se à escrita e ao compartilhamento de seu conhecimento com seus amigos e familiares. Desfecho vem com a realização da grande obra, que não se reflete em castelos e terras adquiridas, mas em um legado de contemplação e educação científica à sua prole. Avancemos nessa árvore genealógica e testemunhemos o progresso dos Levallois, descendentes de Nicolas, que continuaram a expandir sua influência e riqueza. Entramos na história de Nicolas Levallois, bisneto do alquimista, marco da construção da mansão de Escoville. Concluindo nos vestígios históricos da mansão do Grande Cavalo e na arte simbólica que ornamenta sua fachada, encontramos ecos do trabalho alquímico. A despeito da destruição de muitas dessas obras no fervor revolucionário, ainda restam hieróglifos e esculturas que instigam a interpretação e evidenciam as fascinações herméticas do proprietário. Não se trata apenas de decoração, mas sim de um diálogo mútuo entre os adeptos de eras passadas e os estudiosos atuais que tentam descobrir os segredos desses mestres do passado. Assim, navegamos pelas marés da história, denunciando erros crônicos e celebrando a verdadeira essência dos alquimistas e suas moradas filosofais. Na busca infinita pelo conhecimento, emergimos na história de uma tradição esquecida, um elo perdido na cadeia do saber alquímico. Nos idos do século XV, em Flers, emergiu um grupo de filósofos herméticos, infiltrados na sociedade, com a hipótese palpável de terem iniciado discípulos, transmitido ciência e criado um centro de iniciação.
Este conhecimento perpassou através dos séculos, de mestres a aprendizes, assombrando a imaginação com a ideia de um adepto misterioso, recluso no manoar do salamandre, que poderia ter bebido de suas fontes secretas. Agora, mergulhamos na singularidade de uma porta no manar de Lisieux, expressão deste saber antigo, pelo olhar da escultura em madeira do século XVI. Uma porta que guarda mais do que uma passagem, carrega o enigma da via seca alquímica. A complexidade desta arte não reside apenas na estética, mas na codificação simbólica, onde se esconde o sublime, a união do leão e da leoa, remetendo ao princípio masculino e feminino, a máscara solar que eles seguram, um reflexo do sol e sua vital importância para a vida e a obra alquímica, e o dragão alado, simbolizando a matéria volátil e essencial na transformação alquímica. A entrada em questão é mais do que um portal físico, é uma entrada para o grande obra, a procura da pedra filosofal. Instrutivamente nos é apresentada a substância andrógena, a base fundante da prática hermética, junto do dragão que representa o corpo inicial, a matéria-prima de todos os metais. Esse caos dos sábios alude à primeira manifestação mineral da Terra. Disfarçada sob muitos nomes, arsênico, antimônio, cinnabar, ela é venerada e desprezada, ignorada pela maioria, mas exaltada pelos alquimistas como o início, meio e fim da jornada em busca da transmutação. E aquela figura, o homem em alto relevo com a estrela de 6 pontas, não é um convite à admiração passageira. É um anúncio de um dos maiores segredos, a ascensão da substância durante a sublimação, essência da natureza dual da água. O texto sagrado ecoa nas entrelinhas da alquimia, mergulhando-nos em uma teologia oculta onde os elementos primordiais, terra, água, ar e fogo, são transfigurados em símbolos alquímicos. No capítulo A Salamandra de Lisieux II, nos é lembrado que, para seguir a senda da verdade, o aluno deve sempre seguir a natureza. Desviar-se dos reinos mineral e metálico na busca da pedra dos filósofos é um erro, pois é dentro destes reinos que se esconde o segredo para a criação e perfeição da arte hermética. Portanto, enquanto nos deparamos com essa rica iconografia do passado, os ensinos vêm à luz. Na alquimia, nada é o que parece. Cada imagem carrega um significado, cada nome esconde uma pista, e assim permanece o véu que cobre os mistérios da transformação, desafiando os audazes a lerem além da superfície, adentrarem o umbral da porta esculpida e desvelarem os segredos da pedra filosofal. Mergulhamos fundo no misterioso mundo da alquimia, onde um rugido leonino ecoa pelas páginas do livro As Moradas Filosofais de Fulcanelli. Estou aqui para desvendar esse rugido. E ele revela nada menos que o mercúrio dos filósofos, uma substância extraordinária que possui dupla natureza, fixa e material, volátil e espiritual, essencial para dar início, completar e multiplicar o trabalho alquímico. Esse mercúrio é uma espécie de matriz e raiz do ouro, não o metal precioso que conhecemos, mas algo muito mais fascinante. Ele contém apenas o espírito, ou semente metálica, enquanto seu corpo distancia-se da qualidade mineral. É um espírito dourado, cristalino como sal, uma chave que se transfigura em todas as cores do espectro durante o trabalho alquímico. Fulcanelli nos leva por uma epopeia de símbolos, desde o nitre, conhecido também como salitre, até as múltiplas designações desse mercúrio, todas diferentes expressões do mesmo mistério. E dentro desse mistério está o fogo secreto dos sábios, algo tão desafiador de se descobrir quanto impressionante na sua utilidade. Esse fogo é como uma chama espiritual disfarçada de sal, um enxofre escondido, não visível aos olhos, mas que tem a capacidade de animar o próprio mercúrio. A salamandra é essa criatura mística que se repete como emblema ao longo da porta que Fulcanelli descreve, surge como um símbolo desse fogo secreto. A persistência dessa imagem ao longo do trabalho sugere a longa e penosa busca pelo segredo do fogo alquímico. E esse fogo não é apenas uma força passiva, ele é ativo, o agente que impulsiona a transformação alquímica. A salamandra é mais que um símbolo, ela é a materialização do sal, do fogo, da alquimia. Este fogo escondido, embora invisível, pode ser liberado e capturado como uma poeira que será inútil se não tiver sido adequadamente preparada. A obra toda nos sussurra sobre um princípio sagrado, um fogo solar condensado, capaz de interagir com os 3 reinos da natureza, realizando as mais elevadas transformações alquímicas. Escteleris epistuins rituals de corder inanimat corpo purificado. Es a essência do trabalho hermético.
Fulcanelli não apenas descreve os processos químicos e espirituais da alquimia, ele nos pinta um retrato da busca pessoal pelo conhecimento e pelo poder de transformação. Este é o fim da primeira parte de As Moradas Filosofais, onde fomos introduzidos aos fundamentos filosóficos e às matérias-prima da grande obra alquímica. Continuaremos nossa jornada através das camadas simbólicas e práticas deste texto enigmático e profundamente codificado.